Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia para você, começando mais uma semana. Hoje é 16 de agosto de 2021, segunda-feira. Está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. No dia 16 de agosto morre o pintor paulista Mário Zanini. É no dia 16 de agosto que nasce o ator hispano-brasileiro Oscar Lorenzo Jacinto de la Inmaculada Concepción Teresa Dias, o Oscarito. No dia 16 de agosto morre o advogado, empresário, atleta olímpico e dirigente esportivo fluminense Jean-Marie Faustin Godefroy Avelange, o João Avelange. Como atleta, participou das Olimpíadas de 36 nas provas de natação dos 400 metros e 1.500 metros livre. Também esteve na edição de 52 com o time de polo aquático. Foi presidente da FIFA de 74 a 98, tendo organizado 6 Copas do Mundo nesse período. Foi o segundo presidente com maior tempo no cargo depois de Jules Rimet, que presidiu a entidade durante 33 anos, de 1921 a 1954. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. O Café com Espiritismo traz para você dicas de hábitos saudáveis. Se você é fumante e está pensando em se livrar dessa dependência que traz tantos prejuízos para a sua saúde, saiba que foi a melhor decisão que você já tomou. Porém, é preciso saber que o caminho até abandonar esse mau hábito totalmente não é fácil. Mas olha, você não vai desistir antes de começar. Os benefícios para aqueles que param de fumar são numerosos, muito maiores do que essas pequenas dificuldades que você enfrentará. Então vamos a algumas dicas para te ajudar. Mude o seu cotidiano. Elimine da sua vida hábitos e objetos que te levam a acender um cigarro automaticamente. Cada pessoa tem um funcionamento próprio e você deve estudar quais são as ideias que te inspiram a acender um cigarro. Feito isso, elimine. Faça do momento de fumar o menos prazeroso possível. Há uma composição química no cigarro que te desperta o sistema de recompensa do cérebro. Além disso, o momento de fumar costuma estar relacionado a contextos agradáveis, como a cervejinha no happy hour, a pausa no trabalho, a companhia de amigos. Então, em vez de acender o cigarro na companhia de amigos e colegas, faça sozinho. Não alie o hábito do tabagismo a outros atrativos, como aquela cervejinha. Então faça sem nenhum acompanhamento. O método de marcar data para parar de fumar não é muito bom. Então, pare de fumar. Você pode escolher parar de uma vez só ou parar aos poucos. Mas se lembre que há malefícios quando você abruptamente para com esse hábito. Em muitos casos, apresenta-se sintomas da síndrome de abstinência. Ela é causada pela falta de dopamina, um neurotransmissor, ligado ao prazer que tem sua produção estimulada pela nicotina. Por isso,
Esse método de parar de fumar de uma só vez funciona para aqueles que têm padrão de consumo do cigarro de leve a moderado. Se você é daqueles que tem alto grau de dependência do cigarro, então pare aos poucos. É mais interessante essa parada de modo gradual. Nesse caso, vá reduzindo em percentuais o número de cigarros que você consome a cada 7 dias, até que você faça o abandono pleno. Comece reduzindo 10%, 15% e aí sucessivamente a cada 7 dias. Contudo, é preciso estar atento para que o seu plano de parar de fumar gradualmente também não se torne uma desculpa para adiar a decisão. Atrase o horário do primeiro cigarro. Outra dica importante é que se você quer parar de fumar e está acendendo seu cigarro às 6 da manhã, faça isso às 7. No dia seguinte, espere mais um pouco e acenda mais tarde. E assim por diante, dentro daquela ideia de diminuir a quantidade de cigarros diário, semanal e mensal. Uma outra forma que você pode tentar vencer a crise de abstinência é recorrer aos substitutos da nicotina, chiclete, adesivos, entre outros que estão disponibilizados no mercado. É importante também, se você tem um alto grau de dependência, buscar uma ajuda médica e psicológica. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, reforça o combate à violência doméstica em todo o país. O monumento recebeu o símbolo da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Um X vermelho foi projetado em cada palma da mão da estátua em cerimônia no Santuário do Cristo Redentor, na noite desta quarta-feira. O símbolo permite a mulheres que sofrem abusos, ameaças e agressões pedir ajuda e denunciar os agressores. A campanha foi criada no ano passado pela Associação de Magistrados do Brasil, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, em resposta ao crescimento dos índices de violência contra a mulher durante a pandemia. A cerimônia, que também comemorou o Dia do Magistrado, contou com a presença de várias autoridades do Judiciário, entre elas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Em sua fala, o ministro ressaltou a importância das mulheres e falou em democracia ao abordar os valores da magistratura. Essa comemoração do Dia do Sinal Vermelho, que eu, como homem, tive a oportunidade de pôr na minha mão, significa exatamente a proteção da dignidade de nossas mulheres. Hoje também, como magistrado, é o Dia da Democracia, porque a sociedade espera muitos magistrados. Eu sintetizaria o dia de hoje através de 2 palavras: justiça independente e democracia inegociável. A presidente da AMB, Renata Gil, lembrou que a campanha Sinal Vermelho foi inspirada em iniciativa existente na Índia. No ano passado, um mês após a declaração de pandemia, os números da violência já eram de 50% a mais do que no mesmo período no ano anterior. Liguei para essa juíza chamada Maria Domitila e a Domitila disse: Renata, na Índia existe uma campanha chamada Red Dot, em que as mulheres que usam a bolinha na testa usam na mão. Naquele momento eu falei, vamos fazer a campanha. O nome da campanha é Sinal Vermelho, ela tem um X, será um sinal de basta, que a partir dali a gente não prossegue com essa violência. No Brasil, só no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 40 mil denúncias de violência contra a mulher nos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O Senado aprovou um projeto que permite a quebra temporária de patente de vacinas e medicamentos em caso de emergências. Foram 61 votos a favor e 13 contra. A ideia, segundo o relator do substitutivo, o senador Nelsinho Trade, é agilizar o processo de concessão de licenças compulsórias em casos de emergência de saúde pública, como a que estamos vivendo hoje com a pandemia da Covid. São estabelecidas regras de procedimento e prazos compatíveis com a urgência da situação, estabelecendo um dever de agir do Poder Executivo diante da declaração de uma emergência de interesse nacional. O texto altera a Lei de Propriedade Industrial para autorizar o governo federal a conceder de ofício licença compulsória temporária e não exclusiva.
Na prática, estabelece algumas condições e parâmetros mínimos, por exemplo, para evitar a exploração indevida e também garantir uma remuneração compatível com o mercado. Vai funcionar assim: o governo federal vai ter de elaborar uma lista de patentes ou de pedidos de patentes no prazo de até 1 mês depois da publicação do decreto de emergência ou calamidade. Para isso, vai ter de ouvir especialistas, instituições de pesquisa e o setor produtivo. Depois, mais 1 mês para análise de quais patentes serão quebradas. E a licença só vai ser concedida para produtores que tenham capacidade para isso. Por outro lado, quem receber a autorização vai ter de apresentar, entre outros documentos, resultados de testes e aspectos técnicos. Vai ter de provar que tem condição de reproduzir o produto. E a remuneração será de 1,5% sobre o valor de venda a ele associado. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, comentou: o mundo está debatendo esse tema das patentes. Há um movimento internacional e tudo está avançando. Governos de vários países, como já destaquei outros dias, sinalizaram. Estamos pensando e tratando da saúde coletiva. O Brasil tem condições, sim, de produzir vacinas e medicamentos sem precisar de depender de outros países. Isso é fundamental. O texto segue agora para a sanção presidencial. Se aprovado, o governo já vai poder fazer a primeira lista de licença compulsória de patente. E as vacinas contra a Covid, claro, poderão entrar na lista. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Foi lançada nesta quinta-feira em Fortaleza, no Ceará, a campanha nacional de encoleiramento de cães para controle da leishmaniose visceral canina, popularmente conhecida como calazar. Considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das 6 doenças infectoparasitárias mais perigosas do mundo, a leishmaniose está presente em 12 países da América Latina, sendo que 90% dos casos ocorrem no Brasil, a maioria nos estados do Nordeste. A cidade de Fortaleza foi escolhida para o lançamento da campanha porque nos últimos 8 anos vem reduzindo os casos da doença por meio de ações dos órgãos de saúde locais. A Secretaria Municipal de Saúde aplicará cerca de 90 mil coleiras repelentes contra o inseto transmissor em cães das regiões mais vulneráveis da cidade. A doença pode se manifestar tanto em animais quanto em humanos, porém ela não é transmitida diretamente de animais para pessoas. Essa transmissão ocorre quando a fêmea do inseto flebótomo, conhecido por mosquito da palha, pica um ser humano depois de ter picado um animal infectado. Entre os principais sintomas da leishmaniose em cães estão a perda de peso, a falta de apetite, apatia, feridas que não cicatrizam e a falta de pelos em torno dos olhos. Nos seres humanos, os sintomas são febre irregular, anemia, fraqueza, inchaço do abdômen, aumento do fígado e do baço. O tratamento da leishmaniose em pessoas deve ser feito em ambiente hospitalar e os casos suspeitos devem ser notificados aos órgãos de saúde pública. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Filosofia do conhecimento. Desejo e vontade são a mesma coisa? Ao iniciarmos uma reflexão desta natureza, vamos compreender que, ao se falar em espiritismo, as palavras desejo e vontade cumprem o seu papel e estão em conformidade com a advertência dos espíritos quanto a nos entendermos quanto às palavras. Avançando nessa instrução, poderíamos dizer que para entender é preciso conhecer. Costumamos criar dificuldades quando elas definitivamente não existem. É o caso de impor em nosso vocabulário sinônimos onde eles não existem ou simplesmente não deveriam existir em razão da confusão que provocam. É um pouco sobre isso do que estamos falando. Cumpre, todavia, em princípio, esclarecer que o substantivo masculino desejo possui multiplicidade de sentidos, isto é, a palavra é polissêmica. No entanto, vale a pena capturar os sinônimos da expressão desejo em nosso léxico.
significa propósito, anseio, sofreguidão, libido, ambição, avidez, cobiça, sede e objetivo. Por outro lado, e como expressões contrárias ao desejo, nós temos isenção, modéstia, desapego, desinteresse, generosidade e despretensão. Desta maneira, é preciso sugerir que a palavra desejo faz muito sentido quando a conectamos com a ideia de impulso. Além disso, pela observação das expressões que possuem significado contrário, a palavra desejo faz mais sentido quando também a afastamos completamente da ideia de razão. Pois bem, o problema surge quando, para explicar o desejo, nós afirmamos que se trata de uma ação ou efeito de desejar, de querer, isto é, possuir vontade. Você entendeu? Eu também não. É exatamente aqui que vamos propor uma reflexão para fins de melhor compreender que há diferença entre vontade e desejo. Ao pesquisar sobre o substantivo feminino vontade, encontramos como um de seus sentidos que se trata de um sentimento que leva uma pessoa a fazer alguma coisa, a buscar os seus objetivos ou buscar os seus desejos. Está ficando mais claro? Pois é. Ora, se a vontade me conduz a buscar os meus desejos, a própria definição de vontade mostra que são duas coisas distintas. Desejo uma coisa, vontade outra. Parece, portanto, que a vontade está relacionada à capacidade do indivíduo de escolher entre as opções que possui e sobre as quais já amealhou algum entendimento. E, nesse sentido, se materializa na faculdade de fazer ou de não fazer determinadas ações. A vontade está, sim, no campo da razão. E a razão pura, segundo a filosofia, é aquela não contaminada por desejos e instintos, isto é, a capacidade de observar, planejar, criar alternativas e resolver problemas. Já o desejo está muito mais ligado à ideia de satisfação de paixão ou prazer. Se estivermos corretos nessa reflexão, o desejo está mais próximo do instinto, aquele impulso interior que provoca a execução de atos inconscientes devido às necessidades do momento. Trata-se, como ensina a própria filosofia, de uma força que se dirige a um objetivo, o qual é considerado por aquele ser que está experimentando o desejo como uma fonte de satisfação pessoal, consciente ou inconsciente, e até muitas vezes reprimida. Assim, o desejo é uma necessidade instintiva do corpo, enquanto que a vontade é uma decisão deliberada, representativa de uma ação vigorosa e determinante da mente sobre o corpo, baseada na consciência, na sabedoria e na razão. Assim, a vontade compreenderá desejos e instintos e vai os dirigir. O Espiritismo, baseado no princípio da evolução perpétua e contínua do espírito, o qual é criado simples e ignorante, com nulidade moral, perfectível e dotado de atributos como instinto, pensamento, inteligência, livre-arbítrio e vontade, está apto, portanto, a intuir, imaginar, conhecer, entender, julgar, saber e compreender. Supera a questão meramente corporal e ensina que o espírito é imortal e, assim sendo, ele é o titular de todos esses atributos, cujo aprendizado ocorre por meio das sucessivas reencarnações. Nenhum dos seus atributos são utilizados com todo o seu potencial e plenamente, mas, de acordo com a evolução, eles são desenvolvidos. Não ficou difícil agora compreender por que o entendimento vulgar sobre vontade a considera como mero desejo. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A
A verdadeira propriedade. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com os objetos de uso nesse país, e não se encarrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupava, eras príncipe ou operário, mas lhe será perguntado o que trazes. Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá essa resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro pode comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Ao nascer, o que trazemos de verdade? E ao morrer, levamos algo ou tudo fica na terra? Pascal, no ano de 1860, em Genebra, Suíça, traz uma grande lição que foi utilizada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 do capítulo 16, com o fantástico título A Verdadeira Propriedade. Não trazemos nada que seja para uso do corpo e também não levamos nada disso. Na terra só temos o usufruto das coisas materiais. Nunca haverá para o ser humano a posse real dessas coisas. Isto porque há o perecimento do corpo, que chamamos morte. Mas todo o espírito possui uma propriedade real, verdadeira. Trata-se da inteligência, dos conhecimentos e das qualidades morais. Tudo isso se refere ao que realmente serve de uso para a alma. Nada disso poderá ser dado ao espírito, e também não lhe poderá ser retirado, porque se tratam de conquistas da alma. Tudo que serve tanto no mundo material quanto no espiritual. A posição do espírito na escala dos espíritos depende dessas aquisições.
Quem mais evoluiu será mais feliz. Quem nada amealhou terá mais necessidades de repetir novas reencarnações. O que significam as posições e as posses na Terra? Perguntariam alguns. São as experiências que proporcionam oportunidades de aquisições de virtudes e conhecimento. O que levamos ao morrer é o resultado dessas experiências. Nenhum pagamento prévio do ponto de vista material, tais como indulgências, promessas ou a pseudo-caridade material desprovida do sentimento, serão exigidas ou aceitas. O que interessa ao espírito são as virtudes que adquire. Nesse sentido, ou o espírito desencarna pobre ou rico. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.